chamo Elcielen Carvalho, estou coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz há quase uma década. Estamos na 6ª Semana Internacional de Mediação. E nossa convidada é uma mediadora internacional brasileira, que irá nos relatar em breves palavras algumas de suas experiências da sua linda trajetória de vida. Gabriela Asmar, um dos nomes mais famosos do nosso país. E é um prazer, Gabriela, recebê-la no dia de hoje. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, Gabriela. É uma honra estar aqui com você. Gabriela, para começar nossa conversa, breve conversa, eu gostaria que você nos falasse da sua experiência nesse momento, num lugar especialíssimo na Organização Mundial, né, internacional do trabalho. Isso. Então, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com vocês em vários momentos da história do Petrópolis da Paz. Vi nascer essa criança que hoje já é um adulto em termos de projeto. E eu tenho certeza que vocês são as melhores pessoas para conduzirem esse projeto, que é tão importante não apenas para as pessoas diretamente beneficiadas, mas também para aqueles que aprendem muito com todos esses desenvolvimentos, com todo o pioneirismo, com toda a dedicação que vai além, né, do profissional e que, com certeza, ocupa muito do tempo que vocês têm, que não seria na atividade profissional, mas que vocês dedicam à causa. Eu, recentemente, como vocês sabem, estava morando em Petrópolis quando recebi o convite para vir para cá. Eu moro agora em Genebra e sou mediadora da Organização Internacional do Trabalho, que foi a primeira agência da ONU. Na realidade, a OIT existe desde muito antes da ONU. A OIT é de 1919, a ONU é de depois da Segunda Guerra. E é uma das, hoje em dia, né, depois da existência da ONU, é uma das agências que compõem essa grande causa internacional. O meu trabalho aqui é voltado para os funcionários, da porta para dentro. Não apenas os funcionários, mas também os consultores, também os fornecedores de um modo geral, também todas as pessoas que se relacionam com a OIT dentro do seu trabalho, né? Dentro do propósito da OIT de prover para o mundo as melhores práticas no mundo do trabalho. Então, é muito interessante porque todo mundo acredita que como é que a organização que promove o exemplo do que é um espaço de trabalho pode ter conflitos internos e precisar ter uma mediadora interna. E a resposta que eu sempre dou para essa pergunta, essa exclamação muitas vezes, é um conceito que eu gosto muito de trabalhar, que eu já trabalhava antes até, que se chama segurança psicológica. A segurança psicológica é muito interessante porque ela começou a existir, ela nasceu de uma pesquisa de Harvard sobre equipes de alta performance. E ela, ao comparar relatórios de erro de equipes de um mesmo hospital, algumas consideradas de alta performance e outras não, ela ficou surpresa ao constatar que aquelas que eram de alta performance, pelos resultados que davam, reportavam mais erros. E aí ela foi mais a fundo e descobriu que não é que aquelas equipes cometessem mais erros, mas elas reportavam mais erros porque se sentiam seguras para falar do que não deu certo. E, com isso, primeiro, corrigiam os problemas o mais rápido possível e, consequentemente, com menos custo e menor risco, e aprendiam uns com os outros. E era exatamente isso
que gerava alta performance. Então, como eu digo aqui muitas vezes, a resolução de conflitos, principalmente a resolução de conflitos informal, que promove a colaboração, que promove o autoconhecimento antes de mais nada, ela é um fator de alta performance, ela é uma das pecinhas de um enorme quebra-cabeça do que a gente pode chamar de fazer o que você diz, né, em vez de absolutamente dizer o que você não faz. A mediação, então, cai assim perfeitamente, muito bem, né? E é muito interessante que muitas vezes, talvez eu diria na maioria das vezes, eu trabalho com a primeira pessoa que chega e nem é necessário chegar a uma reunião conjunta com a segunda pessoa, porque aquela pessoa se sente mais no seu lugar, mais apta a ir até o outro e buscar diretamente a resolução dos conflitos. Então, isso vai gerando uma cultura, né, de confiança nesses serviços e, consequentemente, de melhores resultados para todos. É claro que eu sou uma pecinha de um enorme quebra-cabeça, mas uma pecinha que eu considero útil a esse maior propósito. E eu estou falando isso porque eu acho que isso tem tudo a ver com projetos como Petrópolis da Paz na vida de uma sociedade, na vida de qualquer grupo. Né? Qualquer grupo de seres inteligentes e autodeterminados passa por situações de confronto. E confronto não precisa ser conflito, porque o bom confronto gera melhores ideias para todos. Mas eventualmente vira conflito. Então precisa ter um ambiente ao qual recorrer antes que esse conflito gere uma catástrofe, né? Como a gente vê tantos por aí. Então, acho que aí está a conexão das nossas caminhadas, né? Excelente, excelente. E foi um prazer ter você aqui em Petrópolis, ter você como mentora das nossas atividades em mediação escolar, que hoje eu sei que você já está muito além, né, da mediação escolar, mas você foi fundamental, não é, Vanessa? Você foi quando ela traz esse fundamental conceito para darmos o início a esse trabalho que hoje já tem uma proporção muito grande no nosso município e no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro. E esse conceito, Elze, de segurança psicológica faz todo sentido quando a gente apresenta e colabora para que crianças, adolescentes, jovens desenvolvam essa capacidade, né, de se colocar, de se cuidar, para se sentirem mais pertencentes, incluídos e colaboradores. Né? Então, acho que faz todo sentido isso em qualquer instância, em qualquer universo. E no universo de cuidando de quem cuida, na área da saúde, na área da própria educação, no sentido de atender aos profissionais, nós estamos fazendo minimamente o que você está desenvolvendo também dentro de uma organização tão especial, né, que é a nossa querida ONU. OIT. A OIT é a agência, uma das agências. Exato. Eu queria saber, nessa sua visão de mundo, que você está no coração do mundo antigo, né? Na Europa, e eu acredito muito no respeito que a gente precisa ter daqueles que chegaram antes da gente. Então, tem uma caminhada toda especial de experiência de vida, de guerra, que o brasileiro não tem, não teve, né? Tão extensamente como os europeus, de um modo geral. Eu queria que você falasse um pouco desse olhar, né? Com essa experiência profunda e o olhar desse novo, desse caminho velho novo que se desenvolve através do diálogo dentro de uma organização tão importante que cuida para que os desentendimentos não se transformem em conflitos.
É muito interessante a Suíça, eu cada dia amo mais a Suíça, porque a Suíça conseguiu se manter neutra e pacífica através de todas as guerras. Pois é. A Suíça nunca se envolveu diretamente numa guerra. É claro que, estando no coração de uma região em guerra, tem consequências, mas sempre com uma postura muito respeitosa a todos e zelando pelos seus próprios interesses, o que é totalmente legítimo. Agora, falando de Europa como um todo, e eu talvez tenha essa experiência até mais pelo lado de família do que eu estar agora aqui, o que eu vejo é que os países que passaram por guerras dão muito mais valor à paz. Exato. E, sobretudo, dão muito mais valor, e isso é algo que eu falo milênios, né? A grande diferença entre as sociedades que a gente considera desenvolvidas e aquelas que a gente considera não desenvolvidas é o respeito à coisa pública. Isso. É você saber que você não tem direito de sujar a rua, porque a rua também é do outro. E o outro ter a legitimidade de puxar a tua orelha se você sujar, pilhar, maltratar o que também é dele. Então, isso muitas vezes passa uma ideia de ser rígido, de ser egoísta, de ser individualista, mas isso é o maior respeito que se tem ao coletivo, a meu ver. Com certeza. Além disso, essa noção do valor das coisas, o valor da água, o valor da comida, o valor de reciclar lixo, porque isso acarreta diretamente em economia de recursos para todos. Com certeza. Então, a gente é muito acostumado a dar pouco valor a essas coisas. Verdade. E Desperdício. você acaba muitas vezes, eu me lembro do condomínio que eu morava em Itaipava, maravilhoso, que eu morro de saudade. Tinha uma rigidez na reciclagem de lixo que algumas pessoas reclamavam. Eu sempre achei sensacional, porque não me custa quase nada parar para pensar em que saquinho que eu vou botar cada coisa. E o que isso custa para o meio ambiente, né? O que isso gera de valor para o meio ambiente é gigantesco. Então, eu acho que Petrópolis tem recantos assim, né? Uhum. Então, não adianta você reciclar o seu lixo e chegar lá no caminhão e misturar tudo de novo. Então, a gente precisa de espalhar esse tipo de exemplo, esse tipo de valor, para que isso se torne o normal. Porque é o normal em termos de natureza, né? Natureza humana, natureza da vida sobre a Terra, né? Como a educação está intimamente ligada, Totalmente, né, à natureza, à ecologia, né, e que nós, brasileiros, ainda estamos caminhando no sentido de dar valor. Até porque a gente tem demais, né? E Nós isso, às temos vezes, mais natureza. Exatamente. temos mais água, demais no sentido de ser mais do que o relativo a outros lugares, né? E o Petrópolis da Muitas vezes a Paz, gente abusa. e eu vejo, né, a importância do Petrópolis da Paz como referência para a própria sociedade petropolitana e para quem está no entorno. Porque quando a gente desenvolve esse trabalho, né, em rede, comunitário, colaborativo, a gente está tentando, de alguma maneira, fazer com que aquela frase que parece que é tão distante, aquela frase seja possível de acontecer, né? Que nós podemos transformar o mundo. Podemos transformar o mundo através das nossas atitudes. E, às vezes, as atitudes mais simples, né, mais singelas, são atitudes importantíssimas que vão impactar de forma, assim, gigantesca no nosso meio e as futuras gerações, né? É isso aí. E a sua experiência, por exemplo, na questão que aqui no Brasil, né, nós temos a diferença de conciliação e mediação, né? Tem regras para mediação do mediador e regras para o conciliador. Aí, nesse espaço tão especial, ainda tem essa diferença? Ela existe tão assim... Eu acho que a gente tem que saber o que a gente
eticamente pode fazer. Pois é. E a espinha dorsal é sempre a ética. Sim. E, de um modo geral, né, eu vejo a necessidade de adaptar os métodos, né? Como eu disse, na maioria dos casos, eu trabalho com a primeira pessoa que chegou e não preciso sequer envolver a outra pessoa, porque aquela primeira pessoa já vai sair dali capaz de resolver sozinha o seu problema, né? Ela vai sair dali assumindo responsabilidade pela solução e assumindo, inclusive, o risco de falar o que pensa de uma maneira que o outro possa escutar. E, para mim, isso é anterior à mediação, né? Eu posso chamar isso de uma preparação para a mediação, ou o nome que é muito comum entre as agências da ONU é chamar de conflict coaching. Então, assim, é um coaching sobre como lidar com o conflito para que a pessoa possa ir lá e fazer por si mesma, que é o maior empoderamento. Sensacional. Sim. Então, a gente sempre tem que atuar, a meu ver, isso, né, muito antes eu já pensava, no menor nível de intervenção possível, tanto para ser o mais eficiente possível, quanto para que a pessoa se empodere e se sinta realmente com o mérito do resultado, que sempre vai ser dela. Com certeza. Quando a gente faz pelos outros, muitas vezes o outro não se empodera, então ele continua dependente, o que não é positivo para o coletivo. Exato. Recorrente. Agora, é um desafio muito grande para cada mediador chegar a esse conceito de que quanto menos intervir, né? Porque o exercício do atuar é que fará com que o mediador ele realmente seja cada vez mais neutro. Mais neutro, eu não sei. Não sei, tem situações e situações. E no ambiente interno de uma organização, você muitas vezes... meu papel está mais para ombudsman do que para mediador. O título é mediador, mas na realidade a função é de ombudsman. E aí tem um monte de detalhes que não cabe aqui no tempo que a gente tem, porque tem um sindicato muito forte aqui, o sindicato usa corretamente alguns dos chapéus que um ombudsman pode usar, e por isso, quando eu cheguei, já estava definido que o título dessa cadeira que eu sento é mediador. Mas isso está em discussão, inclusive, porque é um título que às vezes confunde, porque quem se interessa pela parte técnica eventualmente vai restringir o que deve ser feito, mas dentro da descrição da minha função está claro que é uma função mais flexível do que mediação. E nessa lógica de ombudsman organizacional, você eventualmente precisa ser o fator de checagem de realidade em relação às normas da organização, à ética da organização, os valores, etc. Então, isso foge da neutralidade. Não é que eu vou tomar lados, mas muitas vezes eu vou dizer, olha, tem esse limite aqui, você precisa considerar esse limite. Né? Porque o chapéu que recebe a todos nós tem esse contorno. E isso não é um papel típico de mediador, mas é um papel essencial para esse trabalho interno à organização. Muito esclarecedor, né? E, Gabriela, Muito você bom. sabe se no Brasil as grandes empresas estão buscando esse tipo de profissional? Tem um crescente nessa direção? Eu acho que sim. Eu era ombudsman em 2 organizações antes de vir para cá. A gente tem 3 setores que são regulados, mantendo a obrigatoriedade de um ouvidor. No Brasil, a gente usa mais a palavra ouvidor. Normalmente, a figura do ouvidor ela é diretamente conectada à questão do consumidor. Tá? Então, os setores de saúde, seguros e sistema financeiro, você tem a figura do ouvidor regulada por lei. Quando você adiciona
a essa relação de último nível de recurso administrativo, que não se confunde com call center, com relacionamento com cliente, é um nível que tem poder decisório, que tem alçada decisória, que tem uma série de características próprias e que tem uma maior profundidade em cada caso. Mas quando você vai além dessa relação na veia do consumo, e que inclui esse cuidar da porta para dentro e, eventualmente, como eu já tive também, um canal de ética, comitê de ética, canal de denúncia, esses outros chapéus que um ouvidor pode usar, aí você chama de ombudsman. Então, o ombudsman seria um conceito um pouco mais amplo do que somente na relação de consumo que a lei regula. Isso tem aumentado, eu acho que não é um crescimento rápido, mas na medida em que se toma conhecimento de casos de sucesso, com uma redução muito grande de conflitos, de problemas, de processos, só tende a crescer, né? Porque é exatamente o canal que permite à empresa não apenas resolver o problema individual que chega, mas olhar para as grandes tendências e resolver os problemas na raiz. Esse é o grande objetivo. Porque as empresas são constituídas por pessoas, né? Sim. E os volumes, quando você começa a ter um volume grande de problemas, a gente pode chamar de conflito, pode chamar de processo, pode chamar de ineficiência, absenteísmo e o que quer que seja. Esse nível de problema que começa a ter escala, ele tem uma raiz que normalmente não dá para você observar caso a caso. Então, você precisa ter alguém, que é a figura do ombudsman, que consiga olhar, como eu chamava, né, para o mosaico das informações, né, e conseguir entender o que realmente é o problema de base que está gerando todas aquelas manifestações de problema. Então, isso só o ombudsman não consegue fazer. O jurídico não consegue, porque o jurídico trabalha depois da UTI, né, o jurídico já trabalha com cadáver de relação, só para ver o que ainda dá para salvar, né, quase que não é milagre, e em termos de relacionamento. E normalmente trabalhando na gestão de custo do que é resolver como enterrar essas relações que já morreram. Casinha de cal. Pois é. Então, o jurídico não dá conta disso. O RH não dá conta porque é uma função diferente, né? Não é para comparar. O RH tem uma função que é nitidamente ligada à gestão, então não tem autonomia, não tem independência, não tem imparcialidade, então também não se confunde com a do ombudsman ou ouvidor. Então, é bem diferente e bem importante que essa função seja compreendida, não apenas como um custo, mas como uma grande oportunidade estratégica da empresa melhorar qualitativamente e evitar custos maiores também. Mais um novo caminho para que as empresas consigam, né, ter um futuro brilhante, né, e menos melhores conflito. resultados, né? Porque no final das contas se busca melhores resultados, né? Melhor retorno para a própria empresa. E esse é um caminho que, além de estar cuidando das pessoas, né, no resultado final acaba alcançando resultados financeiros, enfim, né, melhores atendimentos e ganho até de novos clientes, né? Então é algo que as empresas inteligentes fazendo isso, elas vão com certeza deslanchar ainda mais nos seus negócios, né? Se não ajudar a ganhar novos clientes, com certeza ajuda a não perder os anteriores. Exatamente, né? Também. A manter, né? No mínimo manter. Nós não queremos mais tomar seu tempo, né? Embora tenhamos tomado, mas foi um prazer muito Vocês não grande. tomaram, não, que eu dei de graça. Foi amor à causa. Eu não preciso tomar, não, que eu dei de graça. Com certeza, minha amiga querida. Foi um prazer te rever, falar com você, ouvir o tom da sua voz.
que com certeza tem feito aí belos trabalhos, porque transmite paz, né? Transmite entendimento, mesmo quando você pontua, você ainda assim, você é especial, Gabriela. Muito obrigada por nos atender. E nós vou pedir a Vanessa para se despedir e deixo você com umas palavrinhas finais para esse programa que você ajudou tanto a iniciar, participou tanto, né, com as nossas dúvidas e, nossa, sempre disponível a todo momento e que hoje está completando quase uma década, auxiliando todos os munícipes de Petrópolis. Muito obrigada, minha amiga. Vanessa, pode falar. Obrigada, Elza. Eu só tenho também a te agradecer muito, agradecer a vocês duas por essa oportunidade incrível que me surgiu. E, Gabriela, você está sempre conosco, tá? Porque a mediação escolar está acontecendo, está indo, está avançando e a gente sempre revisita o seu material, lembra das suas orientações e sabemos que a gente pode sempre contar com você. Nas dúvidas, nas incertezas, nós temos você caminhando ao nosso lado. Isso é um grande privilégio para nós, é uma grande honra. Muito obrigada mesmo, porque saber que podemos contar com você é algo assim que dá uma segurança e uma vontade ainda mais de continuar fazendo, tá? Então, estamos cuidando muito bem da mediação escolar aqui em Petrópolis, tenha certeza disso. Tenho certeza disso. Muito feliz. E quem sabe um dia eu vou ter a honra de voltar a ser vizinha. Eu disse que eu voltar para o Brasil, com certeza eu vou para aí. Vem para cá. Vem pra cá. Estamos de braços abertos aqui te esperando. Tá bom. Obrigada. Obrigada.